Olá, meu nome é Fernando Medeiros. Vamos para a terceira aula do curso de Raciocínio Lógico para o concurso do INSS. O tema agora é a tabela verdade. Esse, esse ponto que vai ser abordado agora nessa aula, sem dúvida nenhuma, é o ponto mais importante do curso. É o que você tem que estar bem fixado aí, né? O que mais cai na sua prova, que tem a probabilidade maior de cair na sua prova. Beleza? Então vamos lá. Olha só, o que é a tabela verdade? Qual a definição de tabela verdade? É o conjunto de todas as possibilidades combinatórias entre valores de diversas variáveis lógicas binários, as quais se encontram em apenas duas situações, verdadeiro ou falso, e um conjunto de operadores lógicos. Vê só, os operadores lógicos a gente já definiu, a gente já disse quais foram nas primeiras aulas. Se, não, então, se, então, né? Negação, ou, e, são esses operadores lógicos. A gente já definiu, né, as proposições que só poderiam ser dadas em verdadeiros ou falsos, né? Então, as variáveis lógicas binárias que ele se refere aqui na definição são as proposições. Essas variáveis lógicas são as proposições. E a tabela verdade é o conjunto de todas as possibilidades de valores para as proposições, levando em consideração os operadores lógicos. Como assim? Meio abstrato? Beleza, vamos lá para um exemplo. Vê só, imagina a proposição se o Náutico subir para a Série A em 2016, se o Náutico subir para a Série A em 2016, então gravo aulas para o concurso do INSS. Olha só. O Náutico subir para a Série A em 2016 é uma proposição. Gravo aulas para o concurso do INSS é uma outra proposição. Então eu chamo essa proposição de P e essa outra proposição de Q. Tudo bem. Então vê só, a proposição P, ela tem que valor lógico? Qual o valor lógico da proposição P? Eu não faço ideia, eu não sei se o Náutico vai subir ou não para a Série A em 2016. Então, essa proposição, ela pode ser verdadeira e ela pode ser falsa, ok? Eu tenho duas possibilidades para a proposição P. E para a proposição Q, eu tenho quantas possibilidades? Também, eu não faço ideia se eu vou gravar aulas ou não. Estou gravando, né? Mas, enfim. Suponha que você não conhece o valor lógico dessa proposição. Ela tem duas possibilidades, né? Ou ela vai ser verdadeira ou vai ser falsa. Aí eu pergunto, a proposição, essa proposição composta aqui, P então Q, que eu vou chamar de preposição S. Proposição S. Essa proposição S, P então Q. Quais são as possibilidades para o valor lógico de se P então Q? Quais são as possibilidades de valor lógico para se P então Q? É aí que entra a tabela verdade, vê como funciona. Se eu sei que a proposição P ela pode ser verdadeira ou falsa, e a proposição Q ela também pode ser verdadeira ou falsa, então para cada elemento desse aqui, ó, vê só, eu tenho a proposição P. Aqui está caracterizado P, né? E para cada elemento de P, Q pode ser verdadeiro ou falso também. Vê só, aqui em V, dado que P é verdadeiro, o Q ele pode ser verdadeiro ou falso. E dado que P é falso, o Q ele pode ser verdadeiro ou pode ser falso. Então essa árvore de possibilidades, ela é chamada de tabela verdade. A gente, obviamente, né, mais simples, mais nítido a gente fazer por uma tabela do que fazer por essa árvore, não é isso? Então, ó, vê como fica.
A, a primeira possibilidade seria essa primeira linha aqui com P verdadeiro, tá aqui a legenda, P, Q e P, então Q. P verdadeiro, Q verdadeiro também, P verdadeiro, Q falso, P falso, Q verdadeiro e P falso e Q falso também. Então você vê que vai ter 4 possibilidades para de valor lógicos para a proposição P, então Q, né? Essa proposição composta, proposição S, ela tem 4 possibilidades de valor lógico, né? Ainda que todos possam ser V, ou todos possam ser F, ou alternado, enfim. Há 4 possibilidades. A gente vai ver a tabela verdade de cada operador lógico, mas a primeira coisa que eu quero que você entenda é que como definir o número de linhas da tabela verdade e o que significa essa tabela verdade, né? O que significa essa tabela verdade são todos os valores lógicos decorrentes de proposições simples, né? Todos os valores lógicos possíveis para uma proposição composta decorrente de uma proposição simples. Então, ó, você tem que o número de linhas de uma tabela verdade é 2 elevado a n. Por que isso? Imagine que sua proposição ela não tenha 2 proposições, mas 3. Seja P, a proposição composta, né? Eu falo uma proposição composta, ela seja formada por P, por Q e por R. 3 proposições. Então, P ele vai ter 2 possibilidades. Q vai ter 2 possibilidades e R 2 possibilidades, sempre verdadeiro ou falso, né? Então, pelo princípio multiplicativo lá de análise combinatória, você multiplica essas possibilidades. Então, N aqui, ó, nessa fórmula, representa o número N é igual ao número de proposições simples. Beleza? Então tá, vamos lá. Vamos fazer uma síntese até agora. Eu defini para vocês o que era uma tabela verdade. Tabela verdade é o conjunto de todas as possibilidades lógicas. Você supõe que você não conhece o valor lógico das proposições simples que compõem a proposição composta, e com isso você forma todas as possibilidades lógicas. Isso, portanto, é uma tabela verdade. E também a outra informação que eu estou dando para vocês é que o número de linhas da tabela de verdade, o número de combinações é 2 elevado a n, onde n é o número de proposições simples que compõem a proposição composta em tela. Ok? Então tá. Dúvidas mais pontuais a gente tira lá na hora de fazer os exercícios. Se bem que eu acredito que essa aula vai ser dividida em 2, né? Essa primeira parte eu vou tratar da teoria, trazer alguns exercícios e complementar a outra aula com mais exercícios. Nessa aula aí a gente vai resolver muitos exercícios desse tema, né? Para deixar bem fixado, beleza? Então, assim, o próximo passo agora é a gente definir a tabela verdade de cada operador lógico. A gente definir a tabela verdade de cada operador lógico, beleza? E ter isso bem em mente. Para isso, eu vou tentar usar um pouco da ideia empírica, ok? Vou tentar usar um pouco da ideia empírica. Trazer para poder fazer com que você fixe. Na prática, você tem que decorar essas tabelas. Eu vou tentar fazer isso se tornar mais natural, mais tranquilo, né? Mais simples para você. Então, vê só.
se você tem a proposição P, serei aprovado no concurso do INSS, não P, ela representa o quê? Não serei aprovado no concurso do INSS. Pensa só, se P for verdade, P for verdade, o que é que acontece com não P? Analisa o discurso. Vê só, eu estou dizendo o seguinte, eu serei aprovado no concurso do INSS. Isso é verdadeiro, isso quer dizer que eu fui aprovado, eu estou aprovado no concurso do INSS. Se isso é verdadeiro, necessariamente não P, não serei aprovado no concurso do INSS, é falso. Então, se P é verdadeiro, não P é falso. Vê como é intuitivo, né? É intuitivo. Então, eu serei aprovado no concurso do INSS. Mas se eu fui reprovado no concurso do INSS, isso aqui é verdade? Isso aqui é verdade? Não, isso aqui vai ser falso. Então, se P é falso e eu não fui aprovado no concurso do INSS, então não P é verdadeiro. Eu não serei aprovado no concurso do INSS. É verdadeiro, ok. Acabamos de montar a tabela verdade da negação. É simples assim, intuitivo, né? Bem intuitivo. Bastante intuitivo, por sinal. Ok? Nossa disjunção aí trouxe um exemplo, né? P, eu vou ao cinema, a proposição P, eu vou ao cinema. Q, a proposição vou à praia. E P ou Q, vou ao cinema ou vou à praia. Tá aí, né? Da linguagem simbólica para a linguagem corrente. Vê só, pense o seguinte, meninas, você que tá aí, pense que foi uma coisa que seu namorado disse. Seu namorado chegou para você e falou: meu amor, eu vou ao cinema ou eu vou à praia. Tudo bem. Então, você ali sai, analisa tudinho, vê, né, de fato, bota o GPS no celular dele lá e vê que ele foi ao cinema, mas ele não foi à praia. Ele falou a verdade para você? Sim, ele falou a verdade, que ele disse que ia ou ao cinema ou à praia. Eu vou ao cinema ou vou à praia, então ele falou a verdade. Você botou lá o GPS e viu que ele foi ao cinema e viu que ele foi à praia. Ele foi nos dois, alternou lá, depois saiu do cinema e foi direto para a praia. Ele falou a verdade para você? Sim. Agora, minha querida, imagine o seguinte, que ele disse que iria ao cinema ou à praia. Só que ele não foi ao cinema em nenhum momento. Você viu lá no GPS do cara que ele foi ao cinema e também ele não foi à praia. Nenhum nem outro. Não foi ao cinema e não foi à praia. Então ele mentiu para você. Ele não foi nem para um, nem para outro. Isso é uma mentira. Ok? Digamos que ele não foi ao cinema, mas foi à praia. Também ele vai estar falando a verdade. Então, assim, a lição que a gente tira aqui é que o ou só é falso. O ou só é falso quando ambas as proposições simples que o compõem são falsas, ok? Então, ó, só é falso aqui. A feito disso, em geral, o que a gente tem que estar é com essas tabelas verdades bem fixadas na nossa cabeça. Então, tem duas maneiras de fazer isso. A gente compreender, entender empiricamente aqui, que é o que eu estou tentando fazer com você, tentando puxar esses exemplos e fazer isso ter um pouco de sentido. E a segunda maneira, à medida que a gente for fazendo muitas questões, essas tabelas verdades, elas vão entrar na cabeça da gente, mesmo a gente sem querer. Mesmo sem querer, ela vai entrar na cabeça da gente. Então, vai ser algo bem intuitivo. Ok? Mais um comentário acerca da disjunção é que existe a disjunção exclusiva. O que danado é isso? Olha, o símbolozinho é o mesmo Vzinho, só que ela tem uma barrinha embaixo, assim, ó.
a disjunção exclusiva. A linguagem corrente dela é ou, a primeira proposição aqui, né? Ou P, né? Ou a segunda proposição, que seria assim: meu amor, ou eu vou pro cinema, ou eu vou à praia. Nesse caso, a tabela verdade, ela tem o seguinte formato. Vamos lá. P, Q, P, ou exclusivo, que isso aqui em inglês, né, é shore. É comum o pessoal usar isso até na computação. X-O-R, shore, exclusive or. Então, ó, funciona da seguinte maneira. Mais uma. Ela vai ser um ou autêntico, né? A ideia disso aí é transformar em um ou autêntico, ou seja, VVF, F, VF, VF. Vai ser falso sempre que ambas forem falsas ou ambas forem verdadeiras. Então, se ambos for verdadeiros, é falso. Se ambos for falso, é falso também. Ok? Então, ó, só é verdadeiro quando uma for verdadeira e a outra é falsa. Isso é a ideia do shore. Porque eu não fiz um slide à parte, nem... porque realmente eu não vi muitas questões, não é uma coisa que cai muito. Essa forma escrita aqui é um pouco controversa, apesar de ser exatamente assim que o CESP trabalha. Acho que foi uma questão só que eu vi do CESP. Então, só para não deixar batido e você se ligar aí que existe essa disjunção exclusiva, beleza? Vamos lá para a conjunção, pro I agora. Tá errado aqui, né? Não é o, é I. Então, copiei aí e esqueci de trocar. Conjunção. Vou à praia, P vou, aliás, P vou ao cinema, Q vou à praia. P e Q vou ao cinema, E vou à praia. Imagine que seu namorado chegou para você e disse: meu amor, eu vou para o cinema e vou para a praia. Aí você botou o GPS no bolso dele. Aí ele foi para o cinema, mas não foi para a praia. Ele mentiu para você, ok? Se eu disser que vou pro cinema e vou pra casa, imagine, o cara chega, não, tô indo lá na casa da minha mãe e depois vou pra casa da minha tia. Aí foi só pra casa da mãe. Saiu da casa da mãe e você não sabe mais onde ele tá. Então, certamente ele mentiu pra você. Agora, se de fato ele foi para o cinema e foi pra praia, ele falou a verdade. Se ele não foi pra nenhum dos dois lugares, minha filha, sua situação é igual a da Joelma. Agora, se ele foi só pra praia, né? Ele disse que não, que ia ao cinema e iria à praia, mas foi só pra praia, ainda assim ele mentiu pra você. Então, o I, ele tem essa característica, né? A conjunção, o I, ele tem essa característica. Só é verdade, é exatamente o contrário. Se você for pensar com operações, funciona assim. O I, ele é o mais e o ou é o menos, né? Porque são situações inversas. O ou, ele só é falso quando os dois é falso. O i, ele é verdadeiro quando os dois são verdadeiros. Ponto. Ok? Tento trazer esses exemplos de vocês mais uma vez, não custa nada repetir, só para você ter essa ideia empírica, ok? E lhe ajudar a entender aí a tabela verdade, entender de fato que como é que funciona, como é construído isso. Mas assim, à medida que você for fazendo questões envolvendo isso aí vai ficar natural, isso vai incorporar na sua cabeça, ok? Vou estar sempre repetindo essas tabelas aí
para que incorpore bem na sua cabeça, para que a gente termine esse curso aí com todas essas tabelas verdades de forma bem natural. Olha só, a condicional, sem dúvida, é o conectivo, né, o operador lógico que mais cai em concurso, não tenho dúvida disso. E é o mais explorado pelas bancas examinadoras, né? E assim, por trás dela, por trás desse condicional, tá meio que uma ideia de promessa, sabe? Por exemplo, a proposição P aí, se o Flamengo é campeão brasileiro em 2015 e que casarei com minha noiva em 2016. Se o Flamengo for campeão brasileiro em 2015, então casarei com minha noiva em 2016. Aí vê. Essa primeira proposição, o Flamengo ser campeão brasileiro em 2015, ela é uma condição, né? Condicional, é uma condição suficiente para que ocorra que. Suficiente em relação a que. A primeira proposição, ela é uma condição suficiente em relação a que. Não é uma condição necessária, veja, é uma condição suficiente. Porque pode ser que eu case com minha noiva mesmo se o Flamengo não for campeão brasileiro em 2015. A promessa que eu estou fazendo é em relação a isso. É em relação ao Flamengo ser campeão brasileiro em 2015. Outro exemplo seria o seguinte, imagine o seguinte. João passou no vestibular. Proposição P. O pai de João deu um carro a ele. Proposição Q. Se João passou no vestibular, então o pai de João deu um carro a ele. O que é que ocorre? Vamos analisar caso a caso. Imagine o seguinte. Imagine que o Flamengo ele foi campeão brasileiro de 2015. Foi campeão brasileiro de 2015. E eu não casei com minha noiva. Eu descumpri essa promessa. Você entende que a condição foi implementada, no entanto, eu não fiz a consequência do implemento dessa condição. Então aqui só pode ser falso, nessa primeira linha. Ok? Eu menti. O Flamengo foi campeão brasileiro em 2015 e eu casei com minha noiva. Aconteceu tudo conforme o script. A condição foi implementada e eu assumi a consequência do implemento dessa condição, que é casar com minha noiva. Então, verdadeiríssimo. Agora, o Flamengo não foi campeão brasileiro em 2014 e eu não casei com 2015, aliás, eu não casei com minha noiva. Seria aquilo, né? Imagine, o pai prometeu o carro ao filho. Se o filho passasse no vestibular. Se você passar no vestibular, então ele deu um carro. O cara não passou no vestibular. Tudo bem, eu não lhe dou o carro, e ele não lhe deu o carro, e ele não mentiu. Isso aí é fácil ver que foi verdade. O problema está nessa última linha, né? Porque diz o seguinte, ó. O Flamengo não foi campeão brasileiro e eu me casei com minha noiva em 2016. Ou, né, no segundo exemplo, o filho não passou no vestibular, João não passou no vestibular. Mesmo assim, o pai dele deu um carro. Tudo leva a crer que essa frase é verdadeira, né? Como se você estivesse descumprindo a promessa. Aliás, é falsa, porque é como se você estivesse descumprindo a promessa. Mas vê, eu não disse que eu vou lhe dar o carro se e somente se, apenas se você passar no vestibular. Eu não disse que lhe daria o carro apenas se você passar no vestibular. Não foi isso que eu disse. O P ela é uma condição suficiente para quê? Mas não é uma condição necessária. Eu não tenho que passar por P necessariamente para chegar aqui. Então, ainda que o cara tenha lhe dado um carro
mesmo sem você passar no vestibular, e ainda que eu case com minha noiva, mesmo que o Flamengo não seja campeão brasileiro de 2015, eu não estou descumprindo a promessa, eu estou falando a verdade. Beleza? Porque eu não descumpri a promessa em nenhum momento. Eu disse e apenas disse que eu caso com minha esposa, com minha noiva, aliás, eu caso com minha noiva, se o campeão brasileiro de 2015 for o Flamengo. Se o campeão de 2015 for o Flamengo, então eu caso com minha noiva. Eu não disse que somente caso com minha noiva se o Flamengo for campeão brasileiro de 2015, ok? Beleza? Deu para entender essa diferença sutil? Então, a condicional ela tem essa característica, né? Ela só vai ser falsa no caso que a primeira proposição seja verdadeira e a segunda seja falsa. Também de forma bem natural, a gente vai resolver vários exercícios aí. Vários exercícios para ficar de forma bem natural aí para você. Beleza? Na prática, o conhecimento que se tem que ter de tudo isso é realmente a tabela verdade. É isso aqui, ó. Para resolver as questões, o que você tem que saber é isso aqui. Beleza? Então, ó, a bicondicional é aquela coisa, né? Mesmo exemplo, Flamengo é campeão brasileiro de 2015 e casarei com minha noiva. Aqui, ó, são condições necessárias e suficientes uma da outra. O Flamengo ser campeão brasileiro de 2015 é condição necessária e suficiente para que eu case com minha noiva. Então o Flamengo ele tem que ser campeão brasileiro de 2015 para que eu case com minha noiva. E aí sim, essa dá uma ideia mais restrita. Uma forma mais elegante de você definir o se somente se é como a junção entre o P e Q e o Q e P. Vê só. Vamos montar a tabela verdade do P então que. P então que a primeira linha vai ser falsa, de uma verdade nunca se extrai a mentira, e as demais é verdadeira. São verdadeiras, ok. Já no Q, então, P, a única que é falsa é onde a primeira é verdadeira, aqui, e a segunda é falsa, então a última linha é a única que é falsa, ok? Quando você combina, coloca um izinho aqui, ó, você faz a seguinte proposição: P, então, Q, e Q, então, P, você tem uma equivalência lógica com o se somente se, e portanto tem a mesma tabela verdade. Vê só, isso vai ser verdade sempre que ambas forem verdadeiras, é um i. Sempre que ambas as proposições são verdadeiras, então assim seria falso, verdadeiro, verdadeiro, falso. E é exatamente isso, né? Se eu me casar com minha noiva e o Flamengo não for campeão brasileiro, eu menti, porque eu disse que só casaria com ela se o Flamengo fosse campeão brasileiro. Agora, se o Flamengo for campeão brasileiro e eu me casar com ela, a segunda linha aqui, de fato eu estou falando a verdade, que eu cumpri aquela promessa que eu fiz. E se o Flamengo não for campeão brasileiro, eu não casar com ela, eu também estou falando a verdade, porque aquilo não seriam condições necessárias. O Flamengo ser campeão brasileiro é uma condição necessária e suficiente. Agora, se eu não casar com minha noiva e o Flamengo for campeão brasileiro, então eu menti, porque o implemento da condição aconteceu, mas eu não casei, ok? Então tá aí, de forma bem intuitiva, o bicondicional.
a gente vai direto para a resolução de questões agora. Vai resolver questões aí envolvendo os valores lógicos de proposições compostas, tabela verdade, número de linhas de tabela verdade, tudo isso para pegar toda essa teoria que a gente acabou de ver, sintetizar e conseguir aplicar nas questões do CESP, deixar bem organizado na cabeça da gente aí, deixar bem fixado essas tabelas verdade, né? Fazer a repetição o máximo que puder para que essa tabela verdade entre de forma bem natural na sua cabeça, beleza? Fica a dica aí para vocês, galera. Acessem o meu site, fernandomedeiros.com.br. Lá é onde eu posto todos os artigos, vídeos, né? Sempre quando eu gravo, eu posto lá. E cadastrem, né, o seu e-mail no, no site lá, para sempre que quando eu postar uma nova aula, vai direto para o seu e-mail lá, o sistema já manda para o teu e-mail. Então, fica a dica aí. E se inscreva também no canal, para você já acompanhar todos os novos vídeos, beleza? Abraço. Vamos lá, atrás. Questões. Então, galera, questões aí sobre o tema. Nessa aula, a gente só vai resolver questões sobre número de linhas da tabela verdade, então só uma pequena parte do assunto aí, né? Questões sobre a tabela verdade em si, sobre os valores lógicos ali, a gente vai usar a próxima aula exclusivamente para isso, só para essa aula não ficar muito grande, muito chata, né? E dado o número, a importância, né? O número de questões que tem aí sobre a tabela verdade, a gente vai usar a próxima aula só para isso, fechado? Então, ó, CESP 2014 MEC, considerando a proposição P nos processos seletivos, se o candidato for pós-graduado, uma proposição, ou souber falar inglês, outra proposição, mas apresentar deficiências em língua portuguesa. Esse mais aqui ele significa o quê? Significa o I, né? Então, se ele for pós-graduado ou souber falar inglês e apresentar deficiências em língua portuguesa, então essas deficiências não serão toleradas. Essas deficiências não serão toleradas. É a outra proposição. Então, são 4 proposições. Não interessa o conectivo não, tá, gente? Vou mostrar aqui, mas o conectivo ali e o então, isso aqui não interessa para definir o número de linhas da tabela verdade. Porque o que ele pergunta é a tabela verdade associada à proposição P possui mais de 20 linhas. O que você vai fazer é o seguinte, é calcular, encontrar as proposições simples que compõem a proposição P. Então você encontrou, são 4 proposições simples. E usar a fórmula 2 elevado a n, onde n é igual a quanto? A 4. N é o número de proposições simples que compõem a proposição composta ali. Então, o número de linhas da tabela verdade vai ser igual a 2 elevado a 4, que é igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 16. Certo? Então ele diz que a tabela verdade associada possui mais de 20 linhas, falso, possui menos 16, portanto a assertiva está errada. Tranquilo. Então, Cefaz Espírito Santo, deu uma adaptada aí para entrar dentro de assunto. Considerando todas as possíveis valorações de VOF das proposições P e Q, a quantidade de linhas na tabela verdade na proposição parará, essa coisa todinha, é igual a. O que é que você vai fazer? Aqui, ó. P
P. Que. Quantas proposições simples compõem a proposição maior aí? Duas só. Ele até já diz aqui, né? São duas proposições simples. O número de linhas da tabela verdade vai ser qual? 2 elevado ao quadrado, que é igual a 4. Matou. Você vai lá, marca 4 e já vai para a próxima questão. Tranquilo? Você vê que realmente não é muito complicado você resolver questões do tema, não, no assunto. O assunto é relativamente simples, basta você entender bem, né, a ideia, as aulas anteriores, né, para você ver a importância de você fixar bem. Muita gente se enrola em lógica porque esses conceitos básicos, né, essa ideia de proposição simples, proposição composta, às vezes é uma ideia tão besta que o cara lê, acha que entendeu, pula, e quando tá lá na frente tá na dúvida e não tem a humildade de voltar lá pro início do assunto e tocar para frente, né? E realmente revisar. Isso faz parte. Você que é concurseiro, você tem que revisar, quantas vezes forem necessárias, beleza? Considerando que o símbolo, acho que pulou alguma coisa, mas enfim, representam as operações lógicas ou não, condicional, bicondicional e respectivamente. Então teria os símbolos aí das operações, né? Julgue os itens a seguir acerca da proposição composta. Ele dá uma proposição composta aqui. O número de linhas da tabela verdade é igual a 16. V. Uma proposição P. Aí, esse aqui é a mesma proposição, né? P, só que está com um operador lógico. Q e R. São três proposições. Que, aliás, se você tiver em dúvida, ele até diz quais são as três proposições no enunciado aqui, ó, em que P, Q e R são proposições distintas. Então, ó, se você analisar, tiver a dúvida ali, ele diz a quantidade de proposições no enunciado. Então, o número de linhas da tabela de verdade P é igual a 16, você somente vai aplicar a fórmula 2 elevado ao número de proposições simples, que são 3. Proposições simples, né? Que são 3. Então, 2 elevado à terceira igual a 8. Então, errado, porque não é igual a 16. Ok? O número de linhas pré-VIC, né, 2011. O número de linhas da tabela verdade da proposição P e Q, então, R é inferior a 7, a 6, aliás, é inferior a 6. 1, 2, 3 proposições, a gente inclusive já calculou aqui em cima, o valor é 8. Então não é inferior a 6, é superior a 6. Então também é errado. Valeu? Tranquilo, né? As questões tranquilonas aí até então. Não tem muita bronca não para resolver o número de linhas da tabela verdade. E sempre cai uma outra questão. Teve uma prova aí que caiu duas questões. Caíram duas questões na mesma prova sobre o tema. CESP 2014, TJ do Ceará, né? 11 secretarias integram a administração pública de determinada cidade, entre as quais a Secretaria de Agronegócio e a Secretaria de Controle e Transparência. Enfim, ele está dando a enrolada geral aí, fazendo todo o contexto da questão. Vou fazer o seguinte, eu vou ler logo a pergunta, porque aí eu vou direto fazer a leitura já atento ao que eu quero. O número de linhas da tabela verdade correspondente à proposição P1 é igual a... Opa, ele quer o número de linhas da tabela verdade da proposição P1. Então o que interessa é só essa parte aqui, ó. P1. É só analisar essa proposição. Quantas proposições simples compõem essa proposição P1? Se tivesse havido má fé em minhas decisões, uma proposição, então, né, o então está aqui, teria havido desperdício de recursos municipais, outra coisinha aqui, teria
havido desperdício de recursos municipais em relação à minha gestão e eu teria sido beneficiado com isso. São quantas proposições? São 3 proposições. Se tivesse havido má fé em minhas decisões, então o CESP sempre gosta, né, de colocar a elipse no então aqui, ó. Teria havido desperdício de recursos municipais em minha gestão e eu teria sido beneficiado com isso. São 3 proposições simples, portanto, o número de linhas, n linhas, vai ser igual a 2 elevado a 3, são 3 proposições, que é igual a 8, e você marca a letra B. Beleza? Então, fechadinho aí. Por último, né, o último slide aqui, galera. Considerando a proposição P, se tivesse sob pressão dos corruptores ou diante de uma oportunidade com baixo risco de ser punido, aquele funcionário público será leniente com a fraude ou dela participará. Será leniente com a fraude ou dela participará. Então, ó, marca texto aí. Se tiver sob pressão dos corruptores, estiver sob pressão sobre corruptores, uma proposição, ou diante de uma oportunidade de baixo risco de ser punido, 2 proposições. Aquele funcionário público será leniente, o funcionário público. O então está aqui, né, velho? Se estiver sob pressão dos corruptores ou diante de uma oportunidade de baixo risco de ser punido, então, o CESP gosta dessa elipse do então, aquele funcionário público será leniente com a fraude. Aquele funcionário público será leniente com a fraude ou dela participará. Então, ó, são 4 proposições. São 4 proposições. Então, o número de linhas da tabela verdade. O número de linhas da tabela verdade vai ser quantos? Opa. Número de linhas vai ser igual a 2 elevado a 4, que é igual a 16. Então aqui é certo. Beleza? Tranquilo. Primeira vez certo aí, né? Se não me engano, as outras questões sempre dando errado. Aí você pensa, não, tranquilo, tudo igual, as questões são todas tranquilas aí. Porque, na verdade, só são 2 formas, se você analisar, né, as questões. Ele traz a proposição aqui e pergunta diretamente, a proposição em linguagem simbólica, e pergunta diretamente qual o número de linhas, né, ou diz assim, inferior a 6, né, superior a 16, é igual, ele faz uma pergunta mais direta. Ou então, como é nesses 2 casos, né, ou então ele traz uma proposição em linguagem corrente para você identificar a quantidade de proposições simples que tem ali dentro e aplicar a fórmula. Até agora foram basicamente essas duas formas de questão que a gente trouxe, né? Aí você, não, é só isso, o CESP não tem criatividade, só traz dessa forma e tal. Meu velho, mas o CESP é o CESP, é incrível como o CESP ele cria jurisprudência, ele inventa questões, realmente eu sou muito fã aí da banca, ela realmente é muito inteligente, a banca CESP.
Então ela traz uma questão aí, 2013, INPE, uma proposição composta P é constituída utilizando as proposições simples PQR e substituindo os espaços P, aí ele dá um espaçozinho aqui, Q e outro espaço por um dos conectivos lógicos, aí ele dá os conectivos, né? Que significam e ou se então, se e somente se, e ou. Ó, aqui ficou faltando a, a dica, né? Ele chama aqui de o exclusivo. Ficou faltando o tracinho no Vzinho aqui. Vê como o CESP trata o ou exclusivo como o ou. Aqui na questão, ele já traz o ou exclusivo como o ou. Eu falei isso lá quando eu tratei a tabela verdade nessa aula mesmo do ou. E assim, alguns autores, como Sérgio Carvalho, por exemplo, que é muito respeitado na área de concursos públicos, ele não faz essa correlação tão direta não. Diz, ó, isso aqui não é o... Por quê? Porque algumas bancas tratam de maneiras diferentes, mas o CESP, ela trata o ou exclusivo como um ou. Então se você vê em linguagem corrente a frase ou eu vou para a praia ou eu vou ao cinema, tiver esse ou, então trate isso, coloque isso na sua cabeça, já ligue a anteninha que isso é um ou exclusivo, ou seja, só vai ser verdadeiro quando um ou outro for verdadeiro, não quando ambos forem verdadeiros, beleza? A partir dessas informações, julgue o item subsequente. O número de linhas da tabela verdade correspondente à proposição P, independentemente dos conectivos escolhidos para sua construção. O número de linhas da tabela verdade P independe, né? Independe dos conectivos escolhidos para sua conexão. Então, independente do que eu colocar aqui, o número de linhas de tabela verdade vai se manter. É isso que ele está dizendo. E aí? Isso é verdade? Vê como ele já trouxe a questão de maneira diferente aí. Ele já conseguiu inovar nisso aí. O número de linhas da tabela verdade depende de quê, gente? Depende de quê? Lembra da fórmula? 2 elevado a n. Isso aqui, ó, n, é a única coisa, a única dependência do número de linhas da tabela verdade. A única coisa que vai influenciar no número de linhas da tabela verdade são as proposições simples que a compõem. Só o número de proposições simples que compõem a proposição composta aqui em questão. Então os conectivos não tem nada a ver, os conectivos, a escolha dos conectivos não vai influenciar em nada o número de linhas da tabela verdade. Nesse caso, ó, o número de linhas da tabela verdade, como são 3 proposições, vai ser 2 elevado a 3, que é igual a 8, independentemente dos conectivos usados. Beleza? Então a questão é muito inteligente, né? Um pouco diferente da maioria das questões que o CESP traz. Então, combinado, fica assim. Na próxima aula, a gente vai resolver só questões sobre tabela verdade. Aí a gente vai trazer questões sobre tabela verdade. A quantidade de questões sobre isso é absurda. Eu vou ver se consigo aí chegar, pelo menos resolver umas 30 ou mais questões na próxima aula. Se não for bastante, a gente faz mais uma com questões e é isso. Galera, entrem lá no meu site fernandomedeiros.com.br, cadastrem o seu e-mail lá, curtam a página no Face, inscreva-se no canal aí para ficar atento sempre quando eu lançar um novo vídeo, né? Eu tô tentando fazer aí toda semana pelo menos uma aula. Tô conseguindo fazer mais aulas por semana, né? Atualmente tá dando para fazer isso.
Mas a ideia é pelo menos uma aula por semana aí tá gravando e tá colocando, lançando aí com mais notícias, dicas, né? De vivências de concurso público. Eu sou concurseiro desde 2008, né? O primeiro concurso foi o INSS, depois eu falo mais aí sobre minha história, se bem que tem dentro do meu site aí meus depoimentos dos últimos concursos que eu fui aprovado agora em 2014, um depoimento para o Estratégia Concursos, ok? Então, valeu aí galera, até a próxima.